E aí, pessoal da primeira série do ensino médio, voltamos com a nossa segunda aula sobre a Mesopotâmia. Veja bem, depois que observamos como se deu a formação da sociedade mesopotâmica, vamos ver o seguinte: a formação do primeiro império caldeu-babilônico, que ocorreu ali entre 1728 e 1686 a.C. Destaca-se aqui a figura de Hammurabi. Hammurabi, ele, além de ampliar o território da Mesopotâmia, formando o Império Babilônico, ele também ficou famoso, por criar o primeiro código de leis escritas da história da humanidade. É o Código de Hammurabi, baseado ali na lei do talião, que tem como referência aquela expressão olho por olho, dente por dente. Ou seja, é um princípio de igualdade. O crime cometido significa que a pessoa vai receber como pena exatamente o mal causado. Olho por olho, dente por dente. Matou, tem que morrer. E assim por diante. Observe, isso acontece num princípio de igualdade entre grupos sociais semelhantes, ok? Além disso, também, Hammurabi, ele oficializou a língua acádia. Essas duas ações tomadas por ele vão promover o quê? Uma unificação entre os povos da Mesopotâmia. Todos vão ter uma mesma lei, todos vão falar uma mesma língua, vão ter uma língua oficial entre todas as regiões, embora as línguas locais serão mantidas, continuarão existindo. O Código de Hammurabi foi escrito em caracteres cuneiformes. Ele pode ser observado nesse monolito aqui, onde você tem nessa região os seus mais de 200 artigos que o compõem. À sua direita você tem o quê? Aquela parte superior ali do monolito, onde tem uma cena onde o próprio Hammurabi se encontra sentado aí no seu trono. Veja só, depois do primeiro Império Caldeu-Babilônico, a gente tem a ascensão do Império Assírio, que vai durar no decorrer do tempo, entre o início e o seu final, quase 1000 anos, entre 1675 e 612 a.C. O Império Assírio tinha como capital a cidade bíblica Nínive, você encontra referências sobre ela na Bíblia. Os assírios ficaram conhecidos pela sua organização militar, formando o primeiro grande exército organizado da humanidade, com infantaria, com pelotões, tudo bem organizado. Sargão II, ele teve o apogeu do Império Assírio na época do seu reinado, enquanto Assurbanipal foi o conquistador do Egito. O Império Assírio, em 612, ele cai em função da invasão dos medos, os povos vindos da região da Média. Veja só, com o gosto é a característica que os assírios têm pela vida militar, essa organização militar bem elaborada, bem montada, bem estruturada, eles também são produtores de alguns equipamentos e máquinas de guerra bem conhecidas, como essa aí que você está vendo, a catapulta, famosa aí, que vai continuar existindo durante muito tempo, vai ser bem utilizada, inclusive, durante a Idade Média. Outro elemento bastante conhecido é o ariete, que você vê aí na alegoria. O ariete vai ser utilizado para derrubar as portas de fortalezas e usado até hoje pela polícia, pelo corpo de bombeiros aí para entrar em determinados ambientes quando necessário. Utilizado até hoje. A antiga Nínive da Bíblia, que foi capital do Império Assírio, hoje ela ainda existe, é uma das mais importantes cidades do Iraque, a cidade de Mossul, que era a sede do Banco Central iraquiano, inclusive. Depois da decadência do Império Assírio, nós temos a restauração do Império Babilônico, é a Nova Babilônia, que dominou a região entre 605 e 563 a.C. Destacamos aqui a figura do governante Nabucodonosor, que empreendeu 2 campanhas militares à Palestina. Ele também ficou conhecido pelas suas grandes obras. Foi responsável pela construção dos Jardins Suspensos da Babilônia e pela Torre de Babel. Os Jardins Suspensos da Babilônia, aí em primeiro plano, foi uma construção feita para a esposa do Nabucodonosor. É uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um conjunto de jardins descritos aí por Heródoto, com um sistema de irrigação que levava a água do rio lá para o alto da construção e chamava a atenção de todos que passavam pela região. Lá ao fundo você vê uma alegoria com o quê? A Torre de Babel, que seria na prática um grande zigurate. Na tradição bíblica, seria a construção que deveria chegar até o céu para encontrar Deus, porém, uma grande tempestade fez com que uma parte da torre fosse destruída, os operários caíssem de lá, e aquelas pessoas que trabalhavam, os operários da obra, passaram após a tempestade a não se entender mais. Seria o mito bíblico para a origem
das línguas faladas no mundo. Veja só, em termos religiosos, os mesopotâmicos eram politeístas. Marduk foi considerado o deus supremo da Babilônia. A deusa do amor, por sua vez, era Ishtar. Em sua homenagem, foi feita a construção do portal de Ishtar na cidade da Babilônia. Observe lá no fundo, os jardins suspensos e a Torre de Babel. Até hoje, no Iraque, ainda existe um portal, lembrando aí a tradição religiosa do povo mesopotâmico, o portal de Ishtar. Tem até um soldado americano ali na porta de entrada. Veja bem, os mesopotâmicos nos deixaram um legado cultural bastante interessante. Da sua herança cultural, a gente tem um calendário que eles utilizavam com um ano de 360 dias, um sistema algébrico baseado numa matemática sexagesimal, sistema de base 60. Daí vem os 60 segundos, os 60 minutos, os 360 graus da circunferência e múltiplos disso daí. Contavam até 12 na mão esquerda, em cada falange do dedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E na mão direita até 60, 12, 24, 31, 12, 24, 36, 48 e 60. Daí o sistema sexagesimal. Muito bons na astronomia, daí o calendário deles bem aprimorado, reconheceram uma série de constelações e também usavam conhecimento astronômico para fazer as adivinhações, E aí vem a astrologia. Na arquitetura, destacam-se a construção dos zigurates, como é o caso da Torre de Babel, e os jardins suspensos da Babilônia. Também o sistema de escrita, muito famoso, a escrita cuneiforme, uma das mais antigas da história da humanidade. Ao terminarmos a nossa aula sobre Mesopotâmia, a próxima que nos espera é o quê? O Egito, um assunto que todo mundo gosta. Fico esperando vocês. Abraço.